Então, o próximo item de design que a gente vai estudar é o rocker. O rocker da prancha, ele vai seguir a mesma teoria aplicada de Bernoulli, que a gente aprendeu para o outline. Por quê? Porque é uma superfície curva na qual a água escoa. Então, eu vou seguir exatamente o mesmo princípio. E uma coisa interessante de saber sobre o rocker é que ele é o ponto da prancha que tem a maior influência no design. Então, quando a gente pega o rocker, é a curvatura que a prancha tem do bico até a rabeta. É o comum a galera falar que é a envergadura da prancha, ou seja, é a curva que a gente acompanha ao longo da madeira, ao longo da longarina, analisando o fundo da prancha. E vai ter o mesmo funcionamento. Então, quando a água ela entra no rocker, ela se choca com o rocker, ou seja, ela encontra a curvatura, segue o mesmo princípio da tangente do outline. Então, quando a água se choca com o rocker, parte da água desvia, parte da água escoa para o fundo da prancha. Então, quanto maior a quantidade de água que entrar e que eu armazenar ela, ou seja, eu manter a energia constante até a saída da rabeta, maior projeção eu vou ter. Quanto maior a quantidade de água desviada que eu tiver, menor a pressão de água que vai atingir a rabeta. Consequentemente, eu vou ter uma prancha mais manobrável, ou seja, com mais facilidade de sair da direção de movimento da prancha. Então, quando eu tenho um rocker muito curvo, eu vou ter uma prancha mais manobrável. Quando eu tenho o rocker mais reto, ou seja, próximo da tangente, próximo da linha d'água, eu tenho uma prancha com maior projeção, porque eu mantenho a energia constante seguindo o teorema de Bernoulli. Então, o que a gente vai analisar o rocker agora? Em partes, e vamos entender o que ele vai funcionar em cada parte da prancha. Então, eu tenho aqui, por exemplo, normalmente o rocker é dividido em 3 partes. Eu tenho a entrada do rocker, eu tenho a transição do rocker e eu tenho a saída do rocker, que é analisado lá na rabeta da prancha. Então, quando eu tenho mais rocker no bico, ou seja, eu tenho mais curva, maior a manobrabilidade, menor a remada e menor a velocidade. Quando eu tenho mais curva na rabeta, eu tenho uma prancha mais manobrável e com menos projeção. E a transição, ou área flat, é o que vai guiar a água que entra até a saída. Então, quanto maior a área flat da transição, melhor, porque eu vou manter a energia constante da água que entrou até a rabeta. Então, por exemplo, só para ilustrar, se eu tenho mais curvo, eu tenho mais manobrabilidade e menor velocidade. Se eu tenho um outline menos curvo, eu vou ter menos manobrabilidade e maior velocidade. E qual que é então a tendência atual, né, do rocker? A tendência atual é eu ter um low entry rocker, que seria o que? Eu tenho uma baixa entrada do rocker, ou seja, menos rocker no bico. O que isso vai proporcionar? Uma prancha que reme e entra fácil na onda. Eu tenho uma transição mais flat. Por quê? Porque aí eu guio a água do bico, eu mantenho a energia constante até a saída da rabeta. E eu vou ter uma saída da rabeta mais acentuada do rocker. Para quê? Para que eu tenha mais manobrabilidade. É comum o pessoal usar o termo de que tem um kick na rabeta. Ou seja, tem uma rabeta mais acentuada, quase igual a gente tem o tail dos skates, por exemplo. Isso vai fazer com que eu tenha mais manobrabilidade, mais sensibilidade e movimentação da prancha. Outra curiosidade, né, de entender sobre o rocker, por exemplo, é que ele também, quanto mais curva eu tenho, maior o encaixe que eu tenho em onda mais cavada, em onda mais buraco. Então, dependendo da face da onda, o meu rocker vai facilitar ou não a manobrabilidade, vai facilitar o encaixe da prancha na onda.